Corações amigos, uma boa noite. Que a paz possa estar em nossos corações. Nós nos deixemos envolver nessas vibrações harmoniosas desse ambiente, buscando a sintonia com os nossos anjos guardiões, com os mentores desta casa, com todos os irmãos que sempre se dispõem a nos auxiliar, a nos fortalecer, a nos conduzir da melhor maneira possível, à medida que nós conseguimos abrir a nossa mente e o nosso coração para estabelecermos essa sintonia. E é com esse desejo, com o real interesse de estabelecer sintonia com os irmãos de luz, com aqueles que estão sempre trabalhando em prol da humanidade encarnada e desencarnada, e nós buscamos o conteúdo nesta noite do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, onde nós encontramos bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Estamos com um item que nos fala sobre a afabilidade e a doçura. Quando pensamos em afabilidade, vamos nos lembrar naturalmente de alguém gentil, de alguém afável, de alguém indulgente, alguém que tem o cuidado no trato com as pessoas para da melhor maneira possível estabelecer os relacionamentos. Nós vemos Jesus durante a sua trajetória na Terra sempre envolvido com as pessoas, sempre se dedicando ao contato com todos aqueles que se aproximavam. Isso nós sabemos desde a infância, porque em determinadas conversas de Maria, nós vamos ver como ela ficava apreensiva pelo fato de Jesus buscar e conversar com todas as pessoas que ele encontrava, até mesmo aquelas que eram tidas como pessoas perigosas ou de má vida. Desde cedo, ele nos dava o exemplo de como é importante nós considerarmos aqueles que estão à nossa volta, de termos o respeito, a consideração, o apreço por todos, porque, na verdade, nós somos irmãos, filhos de um mesmo pai, e deveríamos trabalhar para estabelecer estes vínculos de forma sólida. Muitas vezes nós falamos, somos sim todos irmãos, mas de outras tantas vezes nós falamos, mas são evidentes a falta de equilíbrio entre o que é dito e o que é realizado. Porque se verdadeiramente nós considerássemos a todos que estão à nossa volta como irmãos, possivelmente nós não faríamos distinção, não preteríamos a uns em detrimento de outros, mas teríamos por todos o respeito e consideração que nos cabe como membros de uma mesma família. É claro que nós sabemos, se na nossa família consanguínea nós encontramos muitas vezes conflitos, é possível que nós tenhamos conflitos também com os nossos irmãos em fraternidades, irmão em Cristo. Mas esses conflitos devem ser buscando o reajuste, buscando o equilíbrio, buscando a compreensão. Na verdade, o fato de nós não concordarmos com outra pessoa, não termos as mesmas ideias que o outro, não é motivo para que nós façamos uma separatividade entre nós e o outro. Porque se eu tenho direito às minhas escolhas, se eu tenho direito a escolher os caminhos que me parecem mais acertados, se tenho direito a errar e corrigir os meus erros, devo naturalmente conceder esse direito a todos aqueles que estão à nossa volta, compreendendo que cada um de nós está em um grau de evolução, apesar de sermos espíritos de terceira ordem, mas não estamos exatamente no mesmo nível, porque as nossas necessidades são diferentes.
Alguém tem mais dificuldade no trato com as pessoas, outro tem mais dificuldade em ficar sozinho. E diante das dificuldades que nós sentimos, que nós vivenciamos, naturalmente essas oportunidades hão de ser construídas a partir das reais necessidades de cada um de nós. Então, se eu preciso desenvolver paciência, equilíbrio, harmonia, tolerância, eu preciso estar em contato com outros que me proporcione a oportunidade de verificar como se comporta no meu mundo íntimo quando nós entramos em contato com estas opiniões, com estas falas, com o que é proposto. Muitas vezes, analisando a nós mesmos, observando o que vai no nosso coração, nós podemos sentir muitas vezes a irritação diante de uma colocação de alguém, um amigo, um conhecido, alguém que está por perto de nós e que coloca-se de uma maneira diversa da maneira que nós julgamos acertados. Claro, já temos a capacidade de refrear esse antagonismo e buscar acalmar o nosso coração. Qual a importância de perceber isso? Justamente a importância de transformar esse sentimento, que nós precisamos nos tornar capazes de, ouvindo o outro, independente do conteúdo da sua fala, sermos tão tolerantes quanto possível para de verdade acolhermos o outro. Como nós podemos ser afáveis? Como nós podemos ser gentis com o outro se nós temos para com ele uma antipatia, uma frieza, algo que queremos distanciar ou afastar de nós? Quando nós temos críticas, muitas vezes, para a fala que é dita, coração aberto, coloca o seu ponto de vista, e muitas vezes nós ficamos remoendo aquela fala com vontade de dizer algo no sentido, você está equivocado, não é dessa forma, é assim que se deve ser. Como se nós fôssemos os donos da verdade. Como se nós também não tivéssemos situações e vivências que nós nos comportamos de forma completamente equivocada daquela que seria a adequada. Nós vamos encontrar Kardec questionando os espíritos e perguntando para ele qual seria a forma, o que nós deveríamos fazer para que nós pudéssemos superar a materialidade e termos naturalmente uma vivência mais pacífica, mais amorosa. E os espíritos nos dizem nessa questão que nós deveríamos realmente renunciar aos nossos interesses. Porque quando nós renunciamos aos nossos interesses, somos indulgentes o suficiente para buscar atender o outro, em detrimento do que é interessante, do que eu quero nesse instante, eu estou num treinamento para superar justamente o egoísmo, que é uma das situações que mais nos atravancam, que mais dificulta a nossa jornada, porque faz com que nós tenhamos sempre a preferência de dar prioridade aos meus interesses. Só que quando nós nos colocamos o interesse aos meus interesses, nós deveríamos nos lembrar que estes interesses, quando eles não são abrangentes e quando ele não contempla aqueles que estão à nossa volta, eles são interesses de ordem material. Porque se de verdade o interesse fosse visando o espírito que somos, nós teríamos interesses não a nível imediato, mas nós teríamos os interesses que vão nos proporcionar o desenvolvimento que precisamos para verdadeiramente vivenciar, mesmo na Terra, nas nossas atividades de cada dia,
buscando conquistar o alimento, a moradia, tudo que nós necessitamos, mas como espíritos. Muitas vezes nós queremos ainda nos comportar como nos velhos tempos, queremos nos separar. Um é aquele que vai buscar as coisas necessárias à matéria, o outro é o que vai ao templo religioso, à casa espírita, para atender à necessidade espiritual. Jesus, durante sua trajetória, os irmãos, através das obras que nos oferecem ao longo dos anos, vão nos ensinando que estes interesses há de ser congruentes, coerentes, porque não somos separados, nós somos um espírito em um corpo material transitando na Terra, buscando realizar as conquistas necessárias para o nosso progresso, o nosso desenvolvimento espiritual. Então, onde nós podemos estabelecer esse desenvolvimento, este crescimento? Naturalmente, onde nós estamos colocados. Não é apenas quando nós estamos na casa espírita em contato com os nossos irmãos, mas é onde nós estivermos. Isto compreende o trabalho para amealhar o pão, isto compreende a nossa família consanguínea, que tantas vezes nós colocamos barreiras também, dizendo que é muito mais fácil a vida no templo religioso, é muito mais fácil com os irmãos de ideal e que a nossa família nos dificulta, nos maltrata, não nos compreende. Como se nós estivéssemos aqui para sermos compreendidos e não para buscar compreender. Quem conhece mais, naturalmente, é pedido mais para quem conhece mais. Nós que nos habituamos à literatura espírita, que nos debruçamos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que são as passagens morais do Evangelho que Jesus trouxe para nós, mas de tal forma colocada que nós não temos hoje como dizer, eu não entendi. Porque a colocação feita pelos Espíritos, as explicações que nos são dadas, são tão claras, tão óbvias, que não há como nós dizermos hoje que nós não sabemos que a fala que é contida nos Evangelhos são falas para a nossa vida, onde quer que nós estejamos. Se antes julgávamos que bastava deixar um livro aberto, de vez em quando, passar a vista e repetir maquinalmente um versículo, hoje nós sabemos que é fundamental ler. E essa leitura há de ser de tal forma que, ainda que ela seja curta, que ela não seja de muitas páginas, mas é fundamental que ela seja para a compreensão e para a vivência. Jesus nos convidava à mansuetude e dizia que estes herdarão a terra. Quando nós pensamos em herdar a terra, será que nós temos ainda a ideia dos judeus? Quando eles aguardavam a supremacia e queriam a posse na terra, porque compreendia que o povo merecia ser superior aos demais. Eu imagino que, graças à luz que o Evangelho traz para todos nós sabemos perfeitamente que este aspecto nos lembra das diferentes passagens que os mundos vão fazendo e como, ora, encontramos a Terra nesta vias de transição de mundos de expiação e prova para mundo regenerado. E, naturalmente, à medida que avança e que passa nas escalas do mundo de uma para outra fase, nós que estamos na Terra, que fomos acolhidos por Jesus e que gradativamente somos
instruídos, educados, orientados para que nós possamos fazer essa trajetória neste ou em outros mundos, se nós nos capacitamos através da conquista da mansuetude, do domínio de nós mesmos, do entendimento que nós precisamos ser severos conosco no sentido de observar o nosso mundo íntimo para melhor vivenciarmos a proposta que Jesus nos faz. Ao invés de olharmos com rigor para o nosso irmão, olhemos para nós mesmos, para o nosso comportamento e busquemos observar se este comportamento, se essa maneira que nós estamos nos conduzindo está realmente em consonância com o que nós estudamos no Evangelho. Se tem realmente algum fundamento o que nós lemos e o que nós praticamos na via pública, por exemplo. Quando estamos na rua, qual é o nosso comportamento? Como nós nos conduzimos? Nós entendemos que o outro tem interesses, tem também prioridades e que todos nós não conseguimos chegar em primeiro lugar? Nós compreendemos que podemos sim, devemos ceder espaço, ceder uma cadeira, ceder o primeiro lugar para alguém que necessite. Conseguimos manter a mente serena no trânsito, diante das dificuldades, diante de tanta grosseria, tanta estupidez muitas vezes. Nós conseguimos de verdade manter o equilíbrio no nosso mundo íntimo. Não é só aquele equilíbrio de não falar palavras grosseiras, mas é aquele equilíbrio que nós percebemos que nem sequer pensamos em algo que não seja o mais adequado. Não sei vocês, mas infelizmente, muitas vezes eu percebo na minha mente, diante de alguma coisa que acontece, a grosseria vindo à tona, só não é expressa, porque naturalmente a gente consegue manter o mínimo de educação. Mas essa constatação, este fato dessa observação, é justamente para que nós possamos gradativamente transformar a nossa paisagem interna. Porque nós não queremos apenas falar mansamente, mas nós queremos uma mente pacificada. Por quê? Porque naturalmente ela proporciona bem-estar. Quando nós nos desequilibramos, quando nós nos irritamos, quando sentimos ímpetos de sermos agressivos com alguém, ainda que não sejamos, todo o nosso organismo se prepara para este ataque. E, naturalmente, este organismo sente as consequências à medida que nós repetimos mais ou menos essa situação. Pessoas iradas, que o tempo todo xingam, reclamam, gritam, naturalmente ela causa uma desarmonia não apenas emocional, mas causa uma desarmonia no corpo físico. Gradativamente, nós vamos adoecendo por conta do nosso comportamento inadequado. E quando nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, afabilidade e doçura, nós pensamos que é para ser, que isso é para o bem do outro, ou seria para o nosso próprio bem? Porque quando nós conseguimos ser afáveis, ainda que o outro não aceite, ainda que o outro não queira a nossa afabilidade, não queira a nossa gentileza, mas nós construímos a pacificação dentro de nós. Nós estabelecemos um lugar seguro, onde independente do que vier, nós nos manteremos no equilíbrio conquistado por cada um de nós, à medida que nós trabalhamos isso dia após dia.
vemos muitas vezes e um dia nos comportamos da maneira adequada e conveniente, no outro dia cometemos um erro. Por que será? Naturalmente é porque nós passamos muito mais tempo fazendo coisas inadequadas e hoje nós precisamos, através da repetição e gradativamente transformando a nós mesmos até o ponto que num dia nós, tão simplesmente quanto respiramos, nós haveremos de ser gentis com todas as pessoas. Haveremos de dar prioridade ao outro, não porque queremos alguma vantagem, não porque queremos ser vistos, mas porque nós desejamos que o outro se sinta bem, sinta alegria, sinta contentamento e que principalmente sinta o desejo de conhecer o que nos move a nos tornarmos melhores, a nos esforçarmos para superar tantas dificuldades que carregamos ainda dentro de nós. Jesus nos diz no Evangelho narrado por João que nós deveríamos, no Evangelho segundo o Espiritismo também tem uma das partes, mas Jesus diz, meus filhos, os meus discípulos devem ser conhecidos por muito se amarem. E nós somos os discípulos dos dias de hoje, onde quer que nós estejamos, nos lugares que fomos colocados, ainda que não tenhamos contato com multidões, ainda que estejamos somente com a nossa família, ainda que estejamos só naquele ambiente doméstico, mas nós estamos em contatos com corações que necessitam do nosso coração, da nossa dedicação e da nossa prova de amor a Ele, a nós mesmos e a Deus. Jesus nos ensinou a amar sem fazer distinção, a ser gentil, muito embora sempre com a palavra certa, sempre colocando o que era correto e o que não era correto, mas sem julgamento, sem condenar a quem quer que seja, simplesmente nos ensinando que para nós a melhor opção é sempre fazer aquilo que é bom para nós agora e pela eternidade afora. Não estamos trabalhando para este corpo que deixaremos no túmulo daí a pouco. Nós estamos trabalhando para nós, espíritos que fomos criados e a partir daí viveremos eternamente. Então vale a pena sacrificar o egoísmo, sacrificar o orgulho, buscar desenvolver estas competências que certamente nós temos. Estão em germe, naturalmente, mas todos nós somos portadores desse princípio a ser desenvolvido. Por mais que nós nos recusemos, por mais que nós retardemos essa marcha, mas há em todos nós esta potencialidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos colocam que não há ninguém, por mais vil que seja, por mais equivocado que se comporte, que não tenha o amor em si. Porque nós nascemos a partir do amor. Agora, claro, nós utilizamos esse amor das formas mais equivocadas. Utilizamos muito amor em prol de, muitas vezes, um carro que temos e que se alguém triscar, arranhar, nós ficamos completamente transtornados, porque aquele é o objeto da nossa afeição. De outras vezes, nós amamos apenas os animais e recusamos os seres humanos porque dizemos, os animais são dóceis, os animais não nos agridem, não nos ofendem. Sim, é verdade. E são dignos de todo o nosso carinho, de todo o nosso cuidado, mas os seres humanos também.
Não importa o quanto distanciado estejamos como seres humanos do que deveria ser o nosso comportamento, de como nós deveríamos nos conduzir. Mas nós sempre vamos merecer ser amados. E se algo já aprendemos do amor, vamos saber e vamos entender que o amor por si só, ele já basta. Se eu amo alguém verdadeiramente, a minha felicidade está em que o outro, aquele que eu amo, possa ser feliz. Seja esse alguém o filho, o irmão, o pai, a mãe, o marido, a mulher, não importa quem. Mas geralmente nós, ainda com os filhos, nós colocamos: eu amo, eu me dedico, eu cuido, eu faço tudo por eles, mas eles são ingratos. E quando nós dizemos ou pensamos tal coisa, será que nós de fato já entendemos o que é o amor? Porque o amor, ele planifica aquele que ama, porque não espera nada, ele apenas doa. E onde nós poderíamos treinar este amor? Aonde nós poderíamos treinar essa afabilidade de se doar e de entender que ser afável não é ter palavras doces, não é isso. Pode ser, mas não é isso. É ter o coração aberto e cheio de amor para o outro, sem aguardarmos nada em troca. É ser capaz de renunciar ao interesse, algo que queremos muito, em prol do bem-estar daquele que precisa de nós nesse momento. É ser capaz de não colocar limites, nem obstáculo entre atender alguém que é parente consanguíneo e atender alguém que é irmão em fraternidade, que é irmão em Cristo. Porque nós estamos aqui para desenvolver essa potencialidade. Estamos aqui para ampliar os laços, para podermos estreitar esses laços cada vez com mais pessoas. Não importa de onde esta pessoa é, o que ela gosta, o que ela faz, qual é a sua vivência. Nos interessa que é alguém que foi colocado junto de nós para nós aprendermos a ter tanto quanto possível consideração pela forma daquela pessoa se colocar, pela forma daquela pessoa pensar, por muitas vezes se comportar de uma forma que nós consideramos completamente inadequadas. Para mim, o outro está no tempo dele. Então, se Deus nos concede um anjo guardião para que ele esteja conosco, e ele nos espera, e ele nos aguarda, e ele nos proporciona a oportunidade, e espera por nós, como então nós não podemos dar ao outro o tempo que ele precisa para crescer espontaneamente, porque o crescimento virá. Alguns mais velozmente, outros mais lentamente, mas o crescimento se dará. Nós que hoje temos essa compreensão, será que não estamos com esta pequena luz a brilhar em nossa mente, dado o que nós recebemos da doutrina dos Espíritos, por exemplo? Será que nós ainda estivéssemos em outros ambientes e não tivéssemos acesso à clareza que nos proporciona entender? Será que nós já conseguiríamos dar um passo que seja à frente? É bem provável que não. Porque na maioria das vezes nós não compreendemos que onde quer que nós estejamos, nós temos oportunidade de aprender. Porque Deus não é Deus para alguns. Porque tudo que Ele oferece para todos. Mas nós
só conseguimos amealhar para nós aquilo que nós temos a humildade, a capacidade de rogar a Ele que nos dê compreensão, que nos dê entendimento, que nós sejamos capazes de, observando, compreendendo, gastarmos um pouco do tempo que temos e que nos é oferecido para meditarmos, não parados apenas, mas onde quer que estejamos, no dia a dia, nos nossos trabalhos, meditarmos sobre os ensinos de Jesus, meditarmos sobre o Evangelho, sobre o seu conteúdo e rogar a Deus que nos conceda a capacidade de entender de verdade as nuances dessa mensagem, para que nós possamos, então, colocarmos em prática em todos os instantes do nosso dia e termos uma vida abundante, uma vida plena, porque vai estar abastecida com o conteúdo que nós necessitamos para fortalecer o espírito que somos. Então, que Deus nos conceda a todos a graça, a bênção de vivenciarmos a proposta que Jesus nos fez, de vivenciar a palavra que Ele nos ofereceu, construindo esse reino de Deus em nossos corações, para de verdade sermos capazes de sermos amorosos, afáveis e gentis. Muito grata, que Deus nos abençoe.